Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e hoje vamos falar sobre o que é história. A palavra história tem origem na Grécia da Antiguidade Clássica e depois foi adotada pelos romanos, que absorveram grande parte da cultura grega. Nesse período, a palavra tinha o sentido de narrativa de um conto de aventuras, mais ou menos aquilo que a gente chama de contar histórias. O interesse desses povos era principalmente o de criar uma memória coletiva que se transformaria em uma identidade através dos grandes feitos, ritos e tradições do passado. Mas foi só por volta do século VI a.C. que os gregos deram um novo significado para a palavra história. Passou a ter o sentido mais amplo de pesquisa e investigação. O primeiro grande nome entre os pesquisadores da história foi o grego Heródoto de Alicarnasso, que viveu entre 484 a 420 a.C. Se propôs a investigar os vestígios das ações praticadas pelos homens. Heródoto foi um grande viajante do mundo antigo. Conheceu toda a Grécia, o Oriente Próximo e a parte norte da África. Inclusive, tinha grande fascínio pelo Egito e sua cultura. A grande diferença entre as narrativas de Heródoto e as de seu tempo é que ele se distanciava das explicações puramente inspiradas nas divindades e na fantasia, as narrativas míticas. Ele buscava entender o seu tempo através das relações e convenções humanas. Quando o conceito clássico de história foi absorvido pelos estados da antiguidade, como por exemplo Roma e Egito, a narrativa do passado passou a servir aos interesses dos grandes líderes, fixando datas, grandes feitos e os grandes personagens da história. Nas mãos do Estado, a história passou a servir como elemento de padronização e dominação para o povo. Todos teriam que imitar os grandes feitos dos grandes personagens e os líderes ganhavam uma aura mítica e intocável. Com o passar do tempo, essa história, que olhava os homens de cima para baixo, foi questionada, revista e perdeu seu status de inquestionável. Ao chegar da Idade Contemporânea, com os filósofos da história, o termo manteve o sentido original de Heródoto, de pesquisa e investigação, mas ganhou novos contornos. Sobretudo a partir da contemporaneidade, o homem ou mulher que estuda história faz uma crítica sobre seu tempo, descobre novas formas de entender o sujeito e a sociedade, entra em contato com novas culturas e novas formas de viver, aprimora sua forma de questionar e atuar e adquire consciência para direcionar sua cidadania sem as amarras culturais e psicológicas que os líderes e poderosos impunham ao cidadão comum. Podemos encontrar todos esses questionamentos sobre a história no seguinte poema Perguntas de um Operário Letrado, de Bertolt Brecht. Lá ele diz: quem construiu Tebas? A das 7 portas. Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem as ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar os seus escravos? O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho? César venceu os gauleses, nem sequer tinham cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe da Espanha chorou, e ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos, quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória, quem cozinhava os festins? Em cada década um grande homem, quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas! No poema, Brecht questiona
porque durante tanto tempo os pensadores da história só se preocuparam de contar os feitos dos grandes líderes, sendo que, sem os trabalhadores, de forma geral o povo, os reis, os religiosos, os generais, todos esses não seriam ninguém e não teriam poder algum. Por isso, hoje a história faz uma crítica construtiva da realidade e também se ocupa em saber quem é a pessoa comum, os trabalhadores que erguem os alicerces e fortificam as estruturas para que os grandes acontecimentos da história existam. Bom, é isso. Acho que entendemos um pouco o que é a história. Eu poderia resumir tudo dizendo que história, basicamente, é o estudo do passado da humanidade para com isso entendermos e atuar sobre nosso presente. Mas a jornada é tão ou mais importante que o destino. Estudar história é uma forma de não ser dominado ou corrompido pela vontade alheia. É uma forma de criar a nossa própria identidade e manter a nossa autonomia.